Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versos 22 e 25, se você puder colocar-se em pé, por gentileza, para nós relermos esses versos, e depois, ainda em pé, nós vamos orar. O que nós queremos dizer a você nessa noite simplesmente é: exerça o seu papel. É isso que a palavra de Deus tem nos ensinado. Efésios 5, 22 a 25, 22 e 25. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pai, temos a Tua palavra aberta diante de nós, temos o Teu Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade. Somos privilegiados em estarmos na Tua casa. E, ó Pai, confiamos que Teu Espírito Santo, que nos conduz em toda a verdade, pode falar aos nossos corações, nos instruir e nos ensinar nesta noite. Abençoa-nos, ó Deus, pelo estudo da Tua verdade, nós rogamos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Por que falar do papel do homem e da mulher? E você pode pensar o seguinte: olha, a mensagem desta noite é para apenas aqueles homens e mulheres que já estão casados. Não, não é. É para nós que já somos casados, mas também é para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, que também um dia se casarão. Os rapazes terão sua esposa, nossas moças o seu marido. Eu oro para que Deus dê à minha filha um marido de acordo com a palavra de Deus, de acordo com seus parâmetros. Eu oro para que Deus dê aos meus filhos esposa segundo o padrão de Deus. Eu oro para que os nossos jovens, adolescentes, ao casarem-se, cumpram o papel de Deus para eles, como esposos e esposas. Oro para que os nossos adolescentes, quando crescerem e Deus os despertar para procurarem um companheiro, uma companheira, também sigam o papel de Deus. Então esta mensagem não é apenas para aqueles que já estão casados, mas para aqueles que vão compor as futuras famílias da nossa igreja. Precisamos pensar neles também. Precisamos pensar no futuro deles, assim como precisamos pensar naqueles que estão casados hoje e que precisam cumprir o papel de Deus no seu casamento. Quando falamos de exercer o papel dentro disto, como esposas e esposos, nós precisamos estabelecer aquilo que Deus concluiu a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, vai nos ensinar um princípio extremamente importante quando diz: quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. A palavra cabeça aqui significa fonte ou origem, ou seja, ele está dizendo que Cristo é a origem de todo homem, o seu Criador. O homem, a origem da mulher, porque foi do homem que Deus criou a mulher, e Deus a origem de Cristo, porque é o Deus nosso Pai. Então isso inclui duas coisas muito importantes: autoridade e direção por aqueles que são aqueles que Deus tem chamado de cabeça, aqueles que Deus tem chamado de origem e que a eles tem dado autoridade. A palavra de Deus é muito clara quando em Efésios 5:23 diz que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, ele está dizendo não que somos superiores uns aos outros, mas que temos funções diferentes. E você já notou como os problemas que têm surgido nesse mundo é porque o mundo não tem respeitado essas funções diferentes que Deus estabeleceu? É simplesmente impossível o casamento entre dois homens ou duas mulheres ser frutífero e realmente dar a eles aquilo que eles necessitam. E por que é impossível? Porque ambos ocupam a mesma função. Não há uma complementaridade, não há um complemento de um para com o outro. A mulher tem uma função, o homem tem a sua função, e eles se complementam e completam.
Por isso, apenas o casamento entre homem e uma mulher podem trazer ao ser humano aquilo que ele precisa e aquilo que Deus planejou através do casamento. Ou seja, ele estabeleceu as coisas muito bem. Ele estabeleceu que para a mulher a sujeição é a regra, pois ele diz em Efésios 5:22, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos. Ele estabeleceu para os maridos em Efésios 5:25, vós maridos amai vossas mulheres. E este é o princípio de Deus para nós então. Eu preciso dividir isso em dois papéis, em duas partes, para que saibamos como a mulher pode exercer o seu papel e como o homem pode exercer o seu papel de forma digna e de forma a glorificar o nome de Deus. De forma que o seu cônjuge seja abençoado e que sua família seja edificada. Vamos começar pelas mulheres. Notem, mulheres, que por 3 vezes a Bíblia repete a mesma ordem. Em Efésios 5:22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Em Colossenses 3:18, vós mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos. Em 1 Pedro 3:1, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Notem que quando a Bíblia repete algo, é que ela quer reforçar algo que é importante. São poucas as leis que são repetidas, ou princípios, que são repetidos mais de uma vez. E nesse caso, nós temos um princípio que é repetido 3 vezes no Novo Testamento, de uma forma clara e específica e direcionada às mulheres. Mas dentro disso, irmãs, nós precisamos saber de 2 coisas. A primeira coisa é o que isso não significa. Para termos um entendimento bíblico, o que sujeição não significa. E maridos, para que não cobremos nas nossas esposas, ou não vamos exigir delas, coisas que a Bíblia não está exigindo. E em segundo lugar, aquilo que realmente a submissão significa, e qual a bênção dela sobre a nossa vida. Em primeiro lugar, o que não significa submissão? Primeiro, e importantíssimo, não significa colocar o marido no lugar de Cristo. Maridos, nós não ocupamos o lugar que pertence só ao Salvador. Jesus Cristo é Jesus Cristo, e não há ninguém igual a Ele. E nos relacionamentos humanos, Cristo tem toda a prioridade. Nós não somos maiores que Cristo, nós não somos melhores que o Senhor, e nem ocupamos na vida da nossa esposa um lugar e uma importância como Cristo ocupa. Observe o que diz 1 Pedro 2:21. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. Nossas esposas não são chamadas a seguir as nossas pisadas. Elas são chamadas a seguir o exemplo perfeito do Salvador. Jesus Cristo é o homem mais importante na vida de qualquer mulher. Daquelas que têm conhecido ao Senhor e que desejam glorificá-lo, Jesus Cristo é a pessoa principal. É o lugar dele e jamais pode ser mudado. A autoridade do Senhor não pode ser repartida. É a autoridade do Salvador, é a autoridade do Senhor. Então, irmãs, Cristo ocupa o primeiro lugar, não os seus maridos. Sujeição não significa que o marido é maior do que Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Em segundo lugar, não significa abandonar sua própria maneira de pensar. Sujeição não significa a anulação da mulher. Sujeição não significa que a mulher se anula. Quando Pedro escreve, vós mulheres sede sujeitas aos vossos próprios maridos, ele está falando diretamente às mulheres. Ele não está dizendo aos homens para dizer isso às mulheres. Elas são capazes de ouvir, elas são capazes de entender, elas são capazes de responder a esta exortação. Por isso, é decisão delas, é vontade delas, é a obediência delas, e não a obrigação que elas têm para conosco. Elas são obedientes a Cristo, e o pensamento delas deve ser levado cativo ao Senhor Jesus Cristo. Submissão não significa que uma mulher deve desistir de influenciar e orientar o seu marido. Muitas vezes, tanto da parte de homens quanto de mulheres, nós percebemos que a sujeição é levada no sentido
que os homens podem viver sem jamais depender ou perguntar a opinião da sua esposa. Ou que as esposas não devem interferir em nada. Se Deus nos deu uma companheira para estar ao nosso lado, ela deve sim influenciar a nossa vida. Estou há 18 anos casado. Vivi 22 anos na casa da minha mãe. A minha mãe é também a minha mãe na fé. Foi ela que me ganhou para Cristo. Foi ela que ganhou os meus irmãos para Cristo. Foi ela que nos ensinou a sermos crentes. Mas depois de 18 anos de casado, eu preciso dizer que a irmã Keila possui em minha vida mais influência do que minha mãe teve. Durante muitos anos, eu fui muito daquilo que a dona Noeli me fez e me ensinou e teve influência sobre mim. Mas depois desses 18 anos, eu posso dizer que a minha esposa tem ainda mais influência sobre mim do que teve a minha mãe. É a convivência, o dia a dia, o exemplo dela refletido em minha vida. E eu posso dizer com toda a segurança, sim, a pessoa que mais me influencia é a minha esposa, pela sua vida cristã e pelo seu exemplo. Em quarto lugar, não significa que uma mulher deve render-se a toda a exigência do marido. A mulher é chamada a obedecer, mas aqui é uma exceção. Quando aquilo que o marido exige dela vai de forma contrária ao ensinamento das Escrituras. Efésios 5:24 diz: as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas notem, há esta exceção. Nenhum marido pode exigir da sua esposa que faça algo contrário àquilo que a Bíblia manda. As esposas são sujeitas enquanto os maridos estão seguindo a Cristo e não dando ordens ou manifestando desejos que não estejam de acordo com a Bíblia. Então, sujeição não significa ir além daquilo que a Bíblia tem dito. Fazer o contrário daquilo que a Bíblia tem dito. Ora, você é obrigado a me obedecer. Mas notem, maridos, devemos ter também a consciência de que estamos debaixo da autoridade da Bíblia. Em quinto lugar, não significa que o homem possua inteligência ou competência superior à da sua mulher. Há todo um debate nesse tempo, não é? Sobre o salário, sobre o lugar, sobre a função da mulher. A Bíblia não deu a sujeição à mulher para significar que ela é menos que o homem. Jamais. Já ouvi de diversos maridos e em diversos estudos bíblicos dizendo que Deus não formou a mulher de um osso do nosso pé. Deus não formou a mulher de um pedaço do nosso crânio. Ela fez a mulher de uma parte do nosso lado, para estarmos numa posição igual, mas em funções diferentes. O céu será o mesmo para homens e mulheres. O preço pago na cruz foi o mesmo para homens e mulheres. Em nada na Bíblia a mulher é diferente nesse sentido ou inferior ao homem. Elas são habitadas pelo mesmo Espírito. Tem a mesma palavra e as mesmas ordens gerais do Senhor. As ordens específicas estão dentro do seu papel de mulher. Mas, em modo nenhum, sujeição significa que a mulher é inferior ao homem. Não significa também, irmãs, ser medrosa ou tímida. Não. A sujeição não significa a anulação da mulher. Que elas não possam falar ou que elas não possam demonstrar aquilo que sentem. Que tem que se anular a si próprios. A Bíblia, em 1 Pedro, mostra claramente que realmente a mulher é um vaso mais fraco, mas isso não significa falta de coragem ou de força. E graças a Deus, Deus tem dado a esta igreja mulheres de força e coragem. Graças a Deus pelas irmãs que Deus tem dado a esta igreja. Nossa igreja não seria o que é sem a força e coragem das nossas mulheres. Sujeição não significa medo ou timidez. E como eu disse, e posso resumir em tudo isto, não significa que há desigualdade em Cristo. Se Deus ouve a oração dos homens, Deus ouve a oração das mulheres também. Se Deus tem salvado pessoas através dos homens desta igreja, Deus tem salvado através das mulheres também. Temos diferentes, não posições, mas diferentes papéis, diferentes funções a serem realizadas. Mas Deus tem sido bondoso com todos nós. Então não confunda aquilo que a Bíblia diz sobre sujeição.
Agora, então, essa sujeição, essa submissão, ela tem um significado bíblico. E nós devemos entendê-la da seguinte forma. A sujeição, a submissão da esposa ao marido, afirma a liderança do marido, porque é uma submissão voluntária e espontânea. É um reconhecimento do marido como líder dentro dos limites da obediência a Cristo. Por que Deus deu à mulher a ordem da sujeição? Para que ela afirme desta forma, de forma voluntária, amorosa, a liderança do seu marido. Há muitos problemas quando a mulher não afirma a liderança do seu marido. Infelizmente, o tempo que nós temos vivido, a era que nós temos vivido, é uma era onde os homens não têm cumprido a sua função, e nós temos visto isso no desfacelamento das famílias e de tudo que nós temos visto na nossa era, mas também é uma era onde muitas mulheres não têm permitido que os homens as liderem. Sujeição é a afirmação do que Deus estabeleceu. O marido é o líder do lar, e a submissão voluntária e espontânea mostra o desejo da mulher em obedecer a Deus nisto. Em segundo lugar, a submissão, ela tem uma qualidade interior. E essa qualidade interior é de extrema importância. Mansidão. Olha o que diz 1 Pedro 3,4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Você sabe o que significa mansidão? Mansidão significa não ser insistente sobre os seus próprios direitos. Não ficar insistindo naquilo que é seu direito. Não ser impositivo ou egoisticamente reivindicador. Mansidão significa que nós não temos necessidade de exigir que a nossa própria vontade seja feita. E, acima de tudo, a mansidão é o resultado de uma confiança tranquila e contínua que Deus suprirá todas as suas necessidades. Eu vou completar isso depois mostrando porque as mulheres devem ser mansas. E eu quero mostrar isso a partir dos versos 5 e 6 desse mesmo texto que diz: porque assim se adornavam também as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam sujeitas a seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo-o bem. Notem que o texto está dizendo, está usando o exemplo de Sara, está dizendo da qual vós sois filhas, e a ideia transmitida aqui é de uma humilde confiança em Deus, que produz na mulher a capacidade de se submeter, sabendo que nenhuma atitude que o seu marido tomar será prejudicial a ela, ao seu bem-estar ou à sua personalidade, porque Deus está sobre tudo isso. Eu quero usar Sara como exemplo. Sara é um exemplo de submissão na Bíblia por algumas das suas atitudes. Em Hebreus, capítulo 12, verso 1, o Senhor manda assim a Abrão ainda, marido de Sarai: sai-te da tua terra para a terra que eu te mostrarei. Nós normalmente frisamos sobre Abrão, não é? Mas nós já pensamos sobre Sarai? Abrão chega em casa, eu não sei como exatamente Deus revelou isso a ele, se diante dela, creio que não, mas particularmente a ele. Ele já tem sua vida estabelecida, sua família ali, e ele chega em casa e diz: Sarai, nós vamos nos mudar. Talvez Sarai até tivesse o desejo, né? Vamos nos mudar daqui para um outro lugar. Para onde nós vamos, meu amor? Não sei. Deus mostrará. Por vezes olhamos para Abrão, mas o comportamento de Sarai nisso, diante de uma situação incerta, mostra que ela confiava mais em Deus do que no seu marido. Se Deus está mandando, vamos fazer então. Uma outra situação em Gênesis capítulo 12, verso 12, diz assim: e será, Abraão falando, e será que quando os egípcios te virem, matar-me-ão a mim? Eles haviam ido ao Egito. Isso ocorreu também
em outro momento, e Abraão teve receio que, pela beleza de Sara, ele fosse morto. Sara passou junto com Abraão por situações perigosas, difíceis. Em Gênesis 22, 2, o Senhor diz assim a Abraão: toma agora o teu filho e oferece-o ali em holocausto. Foram 3 dias que Abraão andou até o lugar da oferta, não é? Normalmente nós pensamos nele, e não há nada de errado nisso. Pensamos nele e na grande prova que se abateu sobre aquele homem. 3 dias de caminhada, até o local onde ele teria que dizer ao seu filho: você mesmo é o sacrifício. Mas alguém aqui já parou para pensar em Sara? E que para ela não foram só 3 dias, mas pelo menos 6. 3 para ir, 3 para voltar, até que soubesse como o caso se definiu. Enquanto Abraão via aquilo que Deus estava fazendo no Monte Moriá, suprindo o cordeiro para o sacrifício, Sara ficou em casa esperando. Ele havia levado o seu único filho. E sabe o que nós aprendemos dela? A sujeição da mulher ao marido não é porque o marido é o melhor homem do mundo, nem porque ele é o mais perfeito homem do mundo, nem porque ele é um homem que nunca falha, nunca erra, não. A submissão da esposa ao esposo, uma ordem de Deus se dá porque as nossas mulheres confiam em Deus. Elas sabem que Deus nunca falhará, e por isso elas são submissas. Elas não são submissas porque sabem que nós, homens, jamais falharemos. Não é esse o papel. Elas sabem que mesmo diante de sermos fracos, débeis e falhos, há um Deus grandioso sobre tudo isso. E é esse Deus que está cuidando de todas as coisas. Irmãs, não há por que ter medo da sujeição. Foi Deus que mandou e Deus que sustenta. Ele cuidará dos maridos, Ele cuidará das esposas. Tenho muitas vezes respondido: mas pastor, o meu marido não conhece Cristo. E eu tenho dito: olha, isso não significa que Deus não tem poder sobre ele. Isso não significa que Deus não pode abençoar o seu lar. E a Bíblia diz de forma muito clara que os filhos são abençoados pela mãe salva, pela mãe crente. Aquele lar é abençoado pela presença de uma mulher cristã ali. Deus tem o poder de submeter todas as coisas a Ele. Irmãs, não tenham medo jamais do papel que Deus lhes deu. O Senhor está por detrás de tudo isso. O Senhor é forte e poderoso, e Ele tem cuidado de todas as suas necessidades. Agora, homens, você que ficou escutando isso até agora chegou a nossa vez. O que Deus tem falado a nós homens, e novamente aqui, Deus vai repetir mais de uma vez. Efésios 5:25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja. Está o parâmetro. 1 Pedro 3:7, igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui, nós temos a resposta do marido à atitude submissa da esposa. A resposta é: coabitai com elas com entendimento, ou seja, vivam de um modo compreensivo com elas. Então nós precisamos aqui entender o que esta liderança compreensiva significa. Uma liderança amorosa, uma liderança baseada no amor. E temos que olhar novamente em 2 pontos. Irmãos, homens, o que isso não significa e, biblicamente, o que isso significa. Em primeiro lugar, não significa o uso de autoridade severa e dominadora. Notem que Pedro diz, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Não significa que as dominamos pela força física, pela autoridade ou emocionalmente. Não significa que usamos da nossa força para submetê-las. Muito pelo contrário. Devido a essa sensibilidade ao marido é ordenado: vós maridos, amais a vossas esposas e não vos irriteis contra elas.
talvez, e aqui fala aos homens, seja uma parte que nós devemos prestar mais atenção e ter mais cuidado. Infelizmente, nós homens, por vezes, por não sermos tão sensíveis ou emocionais como as mulheres, consideramos que certas coisas são supérfluas, são sem significado. Ontem eu estava observando como as mulheres têm facilidade para escrever alguma coisa, não é? Para o marido. Elas vão lá, pensam, parece que elas tiram lá do fundo do coração, escrevem e já entregam lá. Eu escrevi 2 bilhetinhos, o primeiro eu tive que rasgar, o segundo eu entreguei lá. Estava pensando bem que eu ia escrever. Eu vi outros homens fazendo isso também. Parece que a gente tem mais dificuldade em expressar isso, em expressar o nosso amor, expressar quanto elas são importantes para nós. E talvez exatamente isso que a Bíblia está mandando. Não vos irriteis contra elas, ou seja, não considerem sem valor aquilo que para elas é importante. Tinha uma torcida lá ontem no jantar, não é? Aplaudindo cada vez que um bilhetinho era lido. A gente até olhava, fazíamos, quando uma mulher escrevia algo bonito, mas quando um de nós homens escrevia, a torcida aplaudia, gritava, dizia, olha que coisa boa. E foi por isso que eu chamei os homens aqui hoje. Para elas são coisas importantes, e nós não podemos simplesmente ignorar isso, nos irritando com coisas que para nós talvez não sejam importantes naquele momento, mas que para elas são. Então valorizemos as nossas esposas desta forma. Em segundo lugar, não significa compartilhamento na liderança da família. Notem que os papéis aqui não são intercambiáveis. Não há instrução bíblica para que os homens revezem com as mulheres na atitude de liderança. Não. Homens, a liderança é de vocês, a autoridade é de vocês. Nada de perder a paciência e dizer, olha, quer saber de uma coisa? Agora você decide. Não, não é esse o seu papel. É o papel de líder, de saber o que você está decidindo para o seu lar. Se você não sabe o que decidir naquele momento, não jogue realmente o peso sobre a sua esposa. Seja sincero e diga, meu amor, eu vou orar durante algum tempo, vou buscar a direção da palavra de Deus, então vou decidir sobre isso. Ninguém é obrigado a decidir algo num instante, sem pensar. Mas também as mulheres não são obrigadas a receber sobre elas um peso que não é delas. Saibamos ser humildes, homens. Se não sabemos o que fazer, nós temos a solução, vamos buscar a direção de Deus, vamos orar, vamos buscar Deus e pedir que Ele nos oriente nas decisões a serem tomadas, vamos ser sinceros com nossas esposas dizendo, meu bem, eu orei, eu busquei a palavra de Deus, eu entendo que a melhor solução neste caso é esta, é Deus ordenando a nossa vida. Homens, façamos isso, não é vergonha alguma dizermos, olha, eu ainda não sei a resposta, e vou esperar que Deus me mostre o que Ele quer. Mas nada de jogar sobre as mulheres uma responsabilidade que não é delas. Elas já têm trabalho demais. A liderança é nossa e a responsabilidade é nossa. Também notem, homens, que não significa diminuir a importância da esposa. O verso 7 diz, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Então, como eu já disse, as mulheres são iguais aos homens em privilégios espirituais e importância. Não significa também, isso é importante dizer, ou seja, amar as nossas esposas não significa ceder a todos os desejos dela. E eu vou usar alguns exemplos bíblicos aqui, homens, para que nós compreendamos isto. Eu vou usar o exemplo de Abraão, de Salomão e de Acabe. Vocês sabem quem eram as suas esposas. Abraão, em Gênesis capítulo 2, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Como ela não tinha filhos, ela ofereceu a sua serva. Abrão aceitou, mas você sabe como terminou essa história. Então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julga entre mim e ti, e claro que o Senhor julgou, a responsabilidade era de quem? Abraão.
Ele devia ter previsto essas coisas, devia ter previsto o que aconteceria, e não simplesmente porque foi uma proposta de Sarai ter aceito. Devia ter refletido sobre as consequências que viriam. Ele conhecia tanto Sarai, quanto conhecia a serva de Sarai. E era previsível o que aconteceria. Abraão aqui errou em ceder ao desejo da sua esposa. Notem o que a Bíblia diz sobre Salomão. 1 Reis capítulo 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, e suas mulheres lhe perverteram o coração. O homem mais sábio entre nós pecadores. Um rei sábio de Israel foi pervertido ao ceder aos desejos de suas esposas. De certa forma, tornou-se um idólatra. Aceitou os ídolos e os deuses daquelas mulheres que perverteram-lhe o coração. E talvez um dos casos mais conhecidos, em 1 Reis 21, falando de Acabe. Porém ninguém fora como Acabe, rei de Israel, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. O problema aqui não estava em Jezabel incitar Acabe. O problema real estava em Acabe responder e satisfazer aquilo que Jezabel desejava. Este fato de sermos amorosos com nossas esposas não quer dizer que nós vamos ceder a todos os desejos delas. Sejamos amorosos e firmes. Assim como nós, elas também não são perfeitas e cometem decisões erradas. Em quinto e último lugar, do que não é, uma liderança compreensiva e amorosa não é algo opcional. Ouça isso, homem. Você é o líder do lar. Você é o sacerdote do lar. Foi a você que Deus deu essa autoridade. Isso não é uma opção. Nossos rapazes, nossos adolescentes devem ser treinados desde cedo nisso, para saberem que Deus os chamou para futuramente serem os líderes do seu lar. É assim que Deus deseja que eles sejam. Isso não é uma opção. Então, para terminarmos, nós precisamos dizer: o que é liderar a sua esposa de forma compreensiva? Eu vou começar por isso. Efésios 5, 25. Vós mulheres amai, vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui Paulo usa o exemplo do sacrifício de Cristo. Homens, a nossa liderança é sacrificial. Conheço um homem que no seu trabalho foi prejudicado de muitas formas e ele precisou tomar uma decisão. Ele precisava saber o que fazer diante de todos os problemas que tinha do trabalho. Em determinado dia ele disse: olha, não quero mais isso, eu não suporto mais. Ele dirigiu-se até o RH da sua empresa, e quando ele colocou a mão na maçaneta para abrir a porta e pedir demissão, ele lembrou da esposa e dos filhos em casa. Ele pensou: olha, nesse lugar eu tenho sido humilhado, eu tenho sido rebaixado, tenho sido zombado. Eles têm feito contra mim todo tipo de atitude que não deviam. Mas na sua mente veio a imagem da esposa e da família. Ele tirou a mão da maçaneta e em silêncio voltou para o seu local de trabalho. Ele escolheu o sacrifício de si mesmo do que o sacrifício da sua família. O amor é sacrificial. Liderança bíblica é sacrificial e ela é conhecida pelas suas ações. 1 João diz: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. E depois 1 João 4 vai nos lembrar disso, que Deus nos amou e enviou o seu próprio Filho. Deus não nos amou simplesmente em pensamento, mas amou em ação. O amor sacrificial não é simplesmente um impulso dos sentimentos. Ontem eu escrevi para minha esposa que depois de 18 anos, eu a amo 18 vezes mais. Mas sabe, eu estou enganado, é muito mais do que 18. Por tudo que ela significa para mim e por tudo que ela tem feito por mim. O amor sacrificial não é só um sentimento.
Eu posso dizer que depois de 18 anos, o meu compromisso com ela é 18 vezes maior. Posso dizer coisas assim. Ou seja, é o meu compromisso e não simplesmente o meu sentimento. Eu tenho para com ela um compromisso sacrificial de ser o seu marido e de ser o seu líder. Se alguém terá que se sacrificar por isso, sou eu, não ela. Notem que a esposa não é ordenado que ame o seu marido, mas aos maridos é dito: maridos, amai vossas mulheres, que é para nós nunca nos esquecermos disso. Em segundo lugar, é uma liderança com entendimento. 1 Pedro 3,7 diz: igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento. Entendimento do quê? Em relação aos princípios bíblicos sobre o casamento, em relação aos desejos, aos objetivos, às forças e fraquezas, sejam físicas ou emocionais da sua esposa. Entenda com quem você está casado. Maridos, o sucesso do nosso casamento começa também por isso. Entenda a mulher com quem você se casou. Compreenda ela. Ontem a irmã Letícia nos deu uma tarefa incrível. 11 perguntas. Eu não sei como você foi. Eu errei só a primeira delas. Eu sempre achei que a minha esposa gostava mais do vermelho e ela gosta mais do azul. Ela até riu de mim quando eu respondi. Não é? Mas ela pediu que colocássemos lá: qual é a cor preferida da sua esposa? Qual é o número do sapato que a sua esposa usa? Eu sei que alguns maridos amorosos colocaram um número menor, não é? Mas está valendo, vale também. Qual é o carro que ela gostaria de ter? Qual é o livro que ela gosta de ler? Daí eu sei que todos nós colocamos a Bíblia, não é? Foi isso que aconteceu. E assim nós respondemos, mas é muito interessante isso porque nós conhecemos a pessoa com quem casamos, nós sabemos quem ela é, e nós estamos agindo com entendimento através disso. É uma ordem de Deus que façamos isso. 1 Pedro 3,7 também diz: dando honra à mulher. Honra, sabe, através do quê? De palavras, de tempo e de bens materiais. No meu lar eu resolvi uma coisa e eu pratico isso. Eu gosto de dar presente para minha esposa e para os meus filhos. Quando é aniversário deles, nós vamos em algum lugar e jantamos juntos, temos algum tempo juntos. E sempre que eu posso, eu dou presentes a eles e a minha esposa. Mas lá em casa tem uma regra que eles obedecem, eles entendem desde que eles nasceram. Ninguém jamais discutiu isso, porque entenderam que é uma regra justa. Sempre que eu dou um presente a um dos meus filhos, e eu dou um presente à minha esposa, o presente da minha esposa vale, no mínimo, o dobro daquele que eu dei aos meus filhos. O presente melhor sempre é o dela. O presente mais valoroso sempre é o dela. O primeiro presente sempre é o presente dela. Eles precisam saber desde a infância que em primeiro lugar vem ela e depois eles. O nosso lar não centraliza os filhos, porque não foram os filhos que deram início ao lar. Eu sei que o lar foi iniciado por mim e minha esposa, e se Deus permitir, eles se casarão e sairão para suas próprias vidas, e nós permaneceremos juntos. Sempre deixei claro a eles isto: a mamãe sempre vem em primeiro lugar. O presente dela é o melhor sempre. Ela é a mais honrada sempre. Em terceiro lugar, nesta questão, nós podemos observar as bênçãos de uma liderança compreensiva e do amor para com nossa esposa. Pedro diz: para que não sejam impedidas as vossas orações. E depois ele repetirá: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Sabem, homens, e eu vou terminar com isto. É uma forma de Deus exercer disciplina sobre nós. É como se aqui eles estivessem dizendo, Deus estivesse dizendo a nós, e Ele está dizendo: tratem bem as suas esposas. As liderem com amor. Ame a esposa que eu dei a você. Sabe qual a consequência se você não fizer isso? Eu não vou ouvir o que você está me pedindo. É duro? É muita exigência? Creio que não. Grandes privilégios nos conduzem também a grandes deveres.
Maridos, nós temos o dever de cumprir o papel com a nossa esposa, porque este papel foi dado por Deus, e é Deus que tem nos mandado fazer isso. Para completarmos, todos nós desejamos um lar abençoado, um lar debaixo do cuidado de Deus. Deus já nos deu orientação para isso. Cada um cumpra o seu papel. Cada um faça aquilo que Deus mandou fazer. Talvez até hoje você tenha considerado que essas coisas não são importantes. Infelizmente, há alguns homens ainda, graças a Deus, não da nossa igreja, não tenho visto esse tipo de comportamento em nossa igreja, que ainda pensam daquela forma: desde que eu coloque o dinheiro dentro de casa, eu não sou obrigado a mais nada. Não, não é isso que Deus tem dito. Nós somos companheiros dessas mulheres, somos líderes do nosso lar, e devemos obedecer a Deus no que diz respeito ao nosso papel para com elas. O papel é deixado claro nas Escrituras. Isso então deixa você diante de um fato. E você não pode sair daqui sem uma decisão como esta. Ou você vai ignorar tudo isso, homens e mulheres da nossa igreja, ou você vai dizer de forma sincera: é isso que Deus quer, é isso que eu preciso cumprir. Deus não precisa de uma revelação extraordinária. Deus não precisa que um anjo desça nesta igreja ou na sua casa e diga: olha, faça isso e o seu casamento vai dar certo. Não, Ele já tem dito na sua palavra. Basta nós obedecermos e fazermos o que Deus nos tem mandado. Rapazes, solteiros, nossos jovens e adolescentes, nós temos orado por vocês. Nós queremos que vocês cresçam com a palavra de Deus no seu coração, para serem maridos conforme a Bíblia tem dito. Nossas moças, temos aí uma safra enorme de menininhas crescendo, não é? 10, 11, 12 anos, como essa igreja tem menininhas, graças a Deus por isso. Nós queremos que elas sejam instruídas a serem esposas segundo o padrão de Deus, para que os nossos lares permaneçam fortes e edificados na palavra. Eu tenho orado pelos meus filhos nisso, eu creio que os irmãos também têm feito. Então basta, irmãos, e eu termino dizendo isso, que permaneçamos dentro daquilo que Deus quer e dependentes dEle. Vamos fechar os nossos olhos.